sou formada em História pela própria UFMG, na época em que a Fafiche ainda era aqui na Rua Carangola. Ainda quando o curso de História ainda era um curso de História com pouquíssima pesquisa, os professores quase nada eram doutores, e quando eu terminei o curso de História, eu fiz um concurso para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e eu acabei ficando 10 anos como professora de primeiro e segundo grau. E durante esse período eu fiz o meu mestrado e quase todo o meu doutorado. Em relação às minhas pesquisas, exatamente na graduação eu fiz um trabalho em grupo com mais 3 colegas e a gente escolheu na época como tema a região do Distrito Diamantino, depois que Pombal monopoliza a produção dos diamantes. Quando eu fui fazer o mestrado, eu perguntei para elas se elas tinham algum problema em que eu continuasse com essa pesquisa de uma forma individual. E foi então a minha dissertação de mestrado que acabou gerando um livro, chama o livro da capa verde, a vida no Distrito Diamantino, no período da Real Extração, que é esse período do monopólio régio da produção dos diamantes. E em seguida eu dei início ao doutorado. Eu não continuei trabalhando com a região dos diamantes, mas com uma questão que surgiu lá no mestrado, que era que toda a historiografia brasileira nessa época ela acentuava muito a questão da disputa ou da independência como um movimento que vem desde o início do período colonial de resistência dos colonos contra a metrópole. E exatamente esse período da Real Extração lá dos diamantes, no Tijuco, que hoje é Diamantina, teria sido, de acordo com vários historiadores, inclusive com Caio Prado, um momento ímpar de extrema exploração da metrópole sobre a colônia. Só que o meu trabalho mostrou uma coisa muito diferente, mostrou uma relação muito de interação, de complementaridade entre a população local e a coroa. Então essa questão principal eu resolvi levá-la para o doutorado. Eu trabalho e tento mostrar quais são os mecanismos de identificação que a coroa portuguesa foi criando ao longo do processo civilizatório, no qual o comércio tem um papel importante, mas não é só o comércio, que vai criando exatamente esses laços de identidade entre a coroa e a metrópole, e no qual os súditos brasileiros do Império Português, eles se viam como súditos do Império Português, e a independência, na verdade, não era uma decorrência natural do processo de colonização. Terminado meu doutorado, eu acabei voltando para o Distrito Diamantino, por conta de uma pesquisa sobre a Chica da Silva. E a pesquisa inicialmente ia ser só uma prospecção assim, da historiografia, dos livros que se escreveram, dos romances, das peças de teatro, do filme. Então, como que cada um desses suportes foram interpretando a personagem Chica da Silva. Nesse primeiro dia eu já encontrei 10 filhos da Chica da Silva, e aí eu vi que a personagem merecia um tratamento histórico completamente diferente do que tinha sido feito até então. E aí eu fui trabalhar com a Chica da Silva, acabei fazendo uma biografia, mas que também não pretende ser uma verdade sobre a Chica da Silva, não existe verdade em história, é tudo uma visão do historiador, mas que tenta resgatar a Chica da Silva no contexto histórico e dentro principalmente de uma historiografia sobre Minas Gerais que se modificou muito, e que tem feito novas leituras sobre esse período. Então ver a Chica não como uma mulher sexualizada, coisa que não era, mas como uma mulher do seu tempo. Não serve como uma libertadora da raça negra, ela nunca pretendeu, ela tinha escravos, fiz uma longa pesquisa na documentação local. Não há nenhum escravo libertado por ela. Com certeza ela não libertou no testamento, porque o testamento eu encontrei e era muito comum libertar no testamento. Mas ela foi uma senhora de escravos, ela serve muito bem, que é o que eu tento mostrar no livro, para a gente trabalhar com esse conceito de democracia racial. Que na verdade a democracia racial no Brasil não é a afirmação da raça negra, mas é o branqueamento, e a incorporação dos mulatos e dos mestiços à ideologia da branquidão.